dar uma boa aula não é dom, não é carisma e não é sorte, é técnica. Eu estou na sala de aula há quase 20 anos e hoje, neste vídeo, vou entregar-te um passo a passo prático e inegociável que transforma qualquer aula em momento de autoridade, respeito e aprendizagem real. Se você acredita na educação, dá já o seu like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. Professor, prepare o caderno e uma caneta, porque a aula de hoje vai transformar a sua prática. Antes de te dar as técnicas, preciso mostrar-te o que 90% dos professores cometem sem perceber. Muitos professores acham que dar aulas é simplesmente transmitir conteúdo. O professor entra, indica a página para os alunos, escreve o sumário ao quadro e começa logo a falar. Meu colega, entenda uma coisa: o cérebro do aluno não aprende só porque você está a falar. Uma aula de sucesso assenta em 4 pilares práticos. Os 4 pilares são fundamentais para darmos uma aula de sucesso. O primeiro pilar é o pilar do saber. Toda aula tem que ter o pilar do saber. O saber vai ser um conjunto de conhecimentos adquirido numa determinada altura. Logo, o professor tem que ter domínio da matéria. O básico é inegociável. O professor tem que ter domínio daquilo que ele vai transmitir. É professor de matemática, vai falar sobre as equações, tem que ter domínio, tem que ter o saber, tem que ter conhecimento daquilo que vai transmitir. Então, como é que o professor consegue construir este primeiro pilar, que é o pilar do saber? Isto constrói-se por meio de estudo, pesquisa, ser autodidata, estar aberto à aprendizagem, porque só pode ensinar coisas novas quem aprende coisa nova. Então, é uma demência pedagógica o professor ler uma simples página, a mesma página que o aluno leu é que o professor também leu e o professor vai logo em frente para dar aulas. Não. O professor tem que ler sempre uma página a mais. Pesquise, estude. É o mesmo assunto, você vai tratar de um assunto, mas este assunto é abordado na perspectiva de vários atores, na perspectiva de vários teóricos. Então estude. Pesquise a perspectiva deste teórico, perspectiva do outro, para depois você criar a sua ideia. Saberes contextualizar com a realidade. Então, este é o primeiro pilar, pilar do saber. Só que não basta saber, é preciso saber fazer. O professor, para além de saber, que é ter conhecimento, precisa também saber fazer. Saber fazer é ter a capacidade de colocar o aluno no centro, colocar o aluno a fazer e não você como professor a dar o espetáculo sozinho. O aluno é que tem que estar no centro do processo de ensino e aprendizagem. O aluno não pode vir para a sua aula simplesmente para assistir, não. Ele precisa vir para participar da aula, para construir, compreender que o conhecimento não está com o sujeito nem com o objeto, mas está na interação do sujeito com o objeto. Na medida em que o aluno estiver a fazer, o aluno estiver a interagir com o objeto, ele estará a construir o seu próprio conhecimento. O terceiro pilar é o pilar do saber ser. Precisamos saber ser. O que é saber ser? É saber gerir o comportamento e o respeito na sala de aula. Já o quarto pilar é o pilar do saber estar. O saber estar aqui é ter presença e liderança. O professor precisa ter presença, ser líder. E é uma presença que sente-se desde o momento que o professor coloca os pés na sala de aula. Tem que saber ser, saber estar, saber fazer. São os 4 pilares fundamentais para uma aula de sucesso. Professor, se você entrar na sala de aula apenas para dar matéria, os teus alunos vão entrar para fazer barulho. A sua aula precisa de um método de liderança. E tudo começa na preparação. Esta preparação
depende essencialmente de 3 pilares fundamentais para uma aula perfeita. Meu colega, o primeiro pilar para uma aula perfeita é a planificação. Mas atenção, esqueça aqueles planos gigantescos que servem simplesmente para entregar a coordenação. O seu plano de aula precisa responder a uma única pergunta: o que é que o meu aluno será capaz de fazer sozinho até o final da aula? O teu plano precisa responder: até o final desta aula, o meu aluno será capaz de quê? De descrever, de mencionar, de analisar, será capaz de quê? Se o seu plano não consegue responder a esta pergunta, o que é que o seu aluno será capaz de fazer? Alguma coisa está errada. Precisa refazer o seu plano para responder a esta pergunta. O segundo pilar são as metodologias ativas. Meu colega, sabe qual é o maior segredo dos professores que não se cansam? Os professores que não se cansam nas suas aulas, quem mais trabalha é o aluno e não ele. Em vez deles passarem 45 minutos, 50 minutos só dando explicação, tempo todo num monólogo, os alunos numa posição passiva, os professores que não se cansam fazem diferente. Eles usam a regra de 15 por 30. O que é que ele faz? Ele gasta 15 minutos dando explicação, dando orientação em 15 minutos. Os 30 minutos coloca os alunos a trabalhar. Então vai ter 15 minutos de explicação, 30 minutos dos alunos a trabalhar. Os alunos vão ouvir durante 15 minutos, vão prestar atenção, vão tirando as dúvidas e depois 30 minutos a executar. 30 mais os 15 são os 45 minutos de aula. Quando o aluno está ocupado a fazer exercícios, a seguir as orientações que recebeu em 15 minutos, o aluno a trabalhar em dupla com os outros colegas, ele tem pouco espaço para fazer bagunça, para ter indisciplina, pouco espaço. Uma das grandes causas da indisciplina, da bagunça em muitas salas de aulas deve-se ao fato do professor usar um monólogo, só ele que fala. Os alunos estarem aí na condição passiva. O professor fala durante 45 minutos. O aluno vai fazendo este movimento, vai fazendo bagunça, toca no colega, puxa o lápis, vai mexendo o colega que está de lado. São sinais de que alguma coisa não está bem, de que não está a gostar da sua aula. A sua aula não está a ser atrativa. Então, precisa mudar a metodologia. Eu tenho dito que a riqueza de uma aula está na diversificação dos métodos. Agora, o terceiro pilar para uma aula perfeita são os recursos de ensino. Professor, a sua escola não tem projetor, a sua escola não tem internet, a sua escola não tem material, não faz mal. Digo não faz mal, não é porque eles não são importantes, são muito importantes. Mas digo que não faz mal, porque o maior recurso de uma escola não é a internet, não é projetor. O maior recurso de uma escola é o professor. É o professor motivado. É um professor altamente preparado. Este é o maior recurso de uma escola. E o maior recurso pedagógico da sala de aula é o problema da vida real. Então, traga um jornal, traga uma notícia, traga um objeto do cotidiano, faça o material encostar na vida prática, na vida real do aluno. Quando o aluno vê utilidade naquilo que ele aprende, o respeito pela aula surge naturalmente. Agora vamos falar da dor de cabeça de todo professor, que é a indisciplina e o medo de encarar a turma. Como manter o controle da turma? Como lidar com a indisciplina na sala de aula? Professor, para a melhor gestão da sala de aula, é fundamental que primeiro crie o contrato didático. Contrato didático é o conjunto de regras, conjunto de comportamentos que o professor espera dos alunos e que os alunos esperam do professor. Este contrato didático deve ser construído no primeiro dia.
Eu tenho chamado a atenção aos professores que ignoram o primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula é sagrado. É neste dia em que você vai deixar a sua primeira impressão. Então é fundamental que você prepare, planifique. Não vai assim simplesmente para dizer o seu nome, não. É neste dia em que você vai deixar a boa impressão. É neste primeiro dia em que os alunos vão decidir se vão te levar a sério ou não. Então é muito importante você preparar uma preparação física, mental e científica neste primeiro dia. Agora, este contrato didático é muito importante que você construa com a turma. Você não vai impor regras. Você não vai chegar a dizer, olha, de hoje em diante aqui é assim. Não. Você chega e pergunte para a turma. Alunos, o que é que não pode acontecer nesta sala para que todo mundo aprenda? O que é que não deve acontecer? E eles mesmos vão começar a citar as regras. É proibido interromper o colega. Eles precisam aprender que o direito de falar pressupõe o dever de ouvir. É proibido falar ao telemóvel. É proibido sair sem a permissão dos professores ou do professor. E você vai escrevendo ao quadro na medida em que eles estiverem a citar. Para depois, no final, você resumir todos esses pontos, anotar num papel ou na vitrine, em algum sítio onde todo mundo tem acesso. E essas regras vai vos conduzir durante o semestre ou durante o ano. E não é só falou um dia chega, porque às vezes os professores esperam que falou um dia e aconteça milagre. Não é assim. As regras devem ser repetidas. As regras devem ser reforçadas todos os dias. E às vezes encontro professores a chorar, não, eu falei e a técnica não funcionou. Mas falaste quando? O momento que você falou, acha que aquilo já vai mudar? Não. Não existem técnicas milagrosas. Não existem regras milagrosas. Não, tudo precisa de tempo, precisa de preparação. Então vai repetindo. O cérebro do aluno precisa ser treinado. Precisa aprender aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. Então, o primeiro elemento é o contrato didático. O segundo elemento para você gerir a sala de aula é perderes o medo de falar em público. Meu colega, o nervosismo, aquele calafrio, aquele tremor na barriga que você sente quando vais em frente e vai falar em público, é normal. É muito normal sentir isso. O que não é normal é deixar que o nervosismo tome conta de você. Não pode. Você tem que jogar esse nervosismo ao seu favor. E como é que você faz isso? Treinando os teus primeiros 3 minutos. Os primeiros 3 minutos devem ser treinados. Devem ser ensaiados. Não tem outro remédio. Você tem que treinar, tem que ensaiar. A primeira fala deve ser ensaiada. Aquele gancho inicial, o gancho inicial tem que ser ensaiado. Porque é o gancho inicial que vai despertar, que vai provocar a curiosidade dos alunos. E é nesses primeiros 3 minutos em que os alunos vão decidir se vão te levar a sério ou não, se vão te prestar atenção ou não. Então, os primeiros 3 minutos devem ser ensaiados, devem ser preparados. Então, encare a aula como uma conversa de liderança e não como um teste onde você está a ser julgado. O terceiro elemento para você gerir bem a sala de aula é ser flexível. Meu colega, o plano de aula serve o professor e não o professor que serve o plano. O professor não pode sentir-se refém ao plano de aula. O plano de aula não é uma camisa de força. Todo bom plano deve ser flexível. Imagina que você entra na sala de aula e encontra os teus alunos completamente agitados. Agitado porque saíram de um teste anterior. O professor que esteve antes de você aplicou um teste, aplicou uma prova. Os alunos estão lá cansados, estão agitados. Você não previa isso. No seu plano de aula não consta este momento. Então, você precisa adaptar. Você precisa saber improvisar. Atenção aqui ao improviso. Improvisar não significa você falar de algo que você não tem domínio. Não. Improvisar é você falar de algo que você tem domínio, só não previas, mas você conhece. Quando você vai em frente falar de coisa que você não tem domínio, isto não é improviso, é suicídio. Chama-se suicídio pedagógico.
Então, quando eu falo que o bom professor é aquele que tem a capacidade de improvisar, não é falar coisas que você não domina, assuntos que você não tem conhecimento, mas é saber adaptar a circunstância, a realidade que você encontrou. Meu colega, ninguém nasce professor. Todos fomos iniciantes um dia. Eu lembro-me perfeitamente do meu início em 2006. Lembro-me das dúvidas, lembro-me dos erros que eu cometi e lembro-me das aulas que correram mal. A diferença entre o professor que desiste e o professor que se torna referência na escola está em três coisas. Primeiro, é a formação prática. Para tornar-se referência da escola, você tem que ser autodidata, ter a formação prática, estar aí no chão da sala de aula, continuar a estudar didática, estudar gestão da sala de aula. A segunda coisa é a prática refletida. É fundamental que todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal, você coloque em prática. De nada adianta estarmos aqui em vídeos por vídeos a passar práticas e você não colocar em prática. Teste pelo menos uma técnica. Se não funcionar a 100%, ajuste e tenta de novo. Porque a prática é o critério da verdade. A terceira coisa é ter referências. Você, professor, precisa ter referências. Referências na tua escola. Na tua escola tem professores mais antigos. O chão em que você está a pisar hoje, alguém já pisou muito antes de você. Você está a vir da universidade, tem teorias, tem muita teoria sim. Mas tem alguém que já pisou os pinhos, conhece o chão. Então precisas ter a humildade pedagógica, ter referência, aprender. E, se possível, evite estar na sala dos professores, onde tem colegas que só vivem a vida a lamentar, a reclamar. A educação está mal, hoje os alunos ninguém quer aprender, hoje é muita lamentação. Evite este meio e junta-se ao círculo daqueles professores que ainda acreditam na educação, ao círculo daqueles professores que estão comprometidos com a educação. Temos alunos indisciplinados? Temos sim. Temos pais que não preocupam-se com a formação dos filhos? Temos sim. Mas também temos, e que não são poucos, alunos que querem aprender. Temos famílias comprometidas com a educação, com a formação dos seus filhos? Temos. E não falam dessas. Promovem só mais os alunos indisciplinados. Esquecem que temos também alunos bem comportados, alunos que vêm de famílias bem estruturadas. Não se fala disto. Então você junta-se ao grupo daqueles colegas que acreditam na educação. Agora, o meu desafio para si nesta semana é simples. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma das técnicas deste vídeo e aplique na sua próxima aula. Depois, volte aqui nos comentários e conta-me como correu. Eu leio todos os comentários. E se essas dicas te ajudaram, não deixe de dar um like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal. E se você quer crescer, quer fazer parte da comunidade dos professores especialistas, para ter acesso a lives privadas, ter acesso a e-books, vídeos exclusivos, ter o meu acompanhamento personalizado, eu vou deixar o link no primeiro comentário para você fazer parte da minha comunidade, que é a comunidade dos professores especialistas. Eu vou deixar aqui o vídeo a seguir, onde eu ensino técnicas poderosas para você lidar com a indisciplina na sala de aula. Assista este vídeo. Toda dúvida que tiveres, não hesite, deixe nos comentários. Saudações pedagógicas.